Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa da Câmara promoveu nesta segunda-feira uma audiência pública para debater a gratuidade do transporte público na cidade. Diversas representatividades e a sociedade civil participaram dessa audiência pública para debater modelos de financiamento para tornar viável o acesso ao transporte público de forma gratuita à população. A discussão foi proposta por requerimento pelo vereador professor Toninho Vespoli do PSOL, a partir do pedido da Prefeitura por um estudo jurídico e financeiro sobre essa possibilidade, conforme anunciado no final do ano passado. Atualmente, a frota da cidade de São Paulo opera com 13 mil ônibus. São cerca de 9 milhões de usuários e esse número pode aumentar. Em primeiro lugar, é importante saber que, retirando a tarifa, o uso vai aumentar muito de passageiros. E a cidade de São Paulo já tem um ônibus lotado nos picos, então é importante que se tenha um cronograma que vá experimentando a redução tarifária e a implementação, por exemplo, na madrugada, que o uso é mais baixo, então entender como fazer a implementação. Em segundo ponto, a cidade tem um contrato com problemas ainda que precisa ser ajustado, né? Não pagar mais por passageiro, porque com o aumento de uso ia ser um pagamento muito maior, então mudar coisas burocráticas do contrato e um ponto importante é dialogar com o Estado e ver como vai integrar o metrô e a CPTM principalmente nesse novo sistema que vai ser muito diferente do que é o sistema hoje na cidade. O modelo atual custa aos cofres públicos em torno de 10 bilhões de reais por ano. Desse valor, a Prefeitura arrecada 6 bilhões com o valor da tarifa, que é atualmente de R$ 4,40. A diferença de 4 bilhões é custeada pelo Poder Executivo. De acordo com os participantes, as formas de financiamento têm que ser muito bem planejadas para que o sistema não entre em colapso. O que vai definir o subsídio pago pela prefeitura às empresas não pode ser, como é hoje, o número de passageiros transportados, mas sim o custo operacional real. Essa planilha precisa ser aberta para a sociedade, porque isso vai fazer com que o custo seja mais equacionado e caiba no orçamento. Você tem que implementar isso, né, com planejamento, fazendo pilotos. O que a gente propõe é pilotos aos fins de semana, pilotos às madrugadas, pilotos em algumas linhas, porque isso vai permitir medir o aumento da demanda. Se passa para a tarifa zero, mais gente vai usar o transporte. Você tem que mensurar quanto vai aumentar, 30%, 40%? Para isso você tem que fazer pilotos, para que o sistema não entre em colapso. Como é que nós vamos pagar este novo custo ou aumento do custo do transporte na cidade que necessariamente existirá? Será por meio do aumento de impostos, de IPTU, de ISS, ou a prefeitura de alguma maneira vai se preparar para que por meio, por exemplo, do Vale Transporte, que as empresas já pagam aos seus trabalhadores, possa financiar esse novo modelo? Acho que essa é a grande discussão. Nós não podemos admitir que a população de São Paulo acabe pagando mais por um transporte de menor qualidade. Esse é o grande desafio. Um dos primeiros passos, eu acho que é tentar oferir, tentar ter um estudo e tentar ter números de quanto se gasta com o aspecto viário. Qual a prioridade do gasto público? A gente vai usar para subsidiar e garantir o acesso da população à circulação da cidade, ou a gente vai seguir asfaltando e construindo uma estrutura que atende a 30% da população, que não atende a maioria da população e que causa externalidades muito graves. Preciso considerar a ocorrência de trânsito, poluição. Quem paga a passagem é a população, ou seja, quem é cliente das empresas de ônibus é a população no geral, que pega os ônibus, né? Então, no final das contas, a população faz a seleção se aquele transporte é viável ou não para ela. Se você tira isso e coloca a tarifa zero, você está onerando obrigatoriamente o cidadão, que agora vai pagar imposto, e esse imposto ele vai ser pagado de qualquer jeito para a prefeitura, para os poderes públicos municipais e repassado diretamente para as empresas de ônibus, fazendo com que o cidadão não tenha mais escolha se ele vai ou não pagar o transporte. Então é extremamente importante a gente ser contrário a esse tipo de proposta e fazer isso com uma inteligência de você fazer as pessoas mais pobres conseguirem pegar o transporte e as pessoas mais ricas realmente não terem esse benefício como eles queriam dar para todo mundo. A audiência pública confirmou a necessidade de estudos aprofundados para tornar realidade a gratuidade do transporte na cidade. A questão do tarifa zero é um direito.
Então, assim, as pessoas na cidade não conseguem se locomover por falta de dinheiro. Acho que a sociedade tem que se envolver nessa discussão, né? Como que vai ser o financiamento para garantir o transporte gratuito para todos e todas? O que a gente pode deixar aqui de conclusão é que a gente ainda tem muito para discutir. O prefeito Ricardo Nunes pediu que esse estudo fosse feito. Aqui na Câmara Municipal nós já temos uma comissão, uma subcomissão que vai tratar única e exclusivamente dessa pauta, né, promovendo audiências públicas como essa, mais debates, trazendo aqui mais possibilidades de receber sugestão, de entregar sugestões e fazer um melhor estudo para que o Poder Executivo, para que a gente possa poder colaborar aí com o Poder Executivo e ver se finalmente é possível, né, encaminhar essa pauta tão importante para a cidade de São Paulo, na verdade importante para o Brasil todo, mas com muita responsabilidade.